Olá, vou apresentar agora como deve ser feito o cadastro de ordem de serviço no sistema gerenciador. Você vai acessar na aba de menu a opção Cadastros e Cadastro de OS. O sistema ele vai gerar um número de ordem de serviço automático, a situação da ordem de serviço em aberto e as opções para preenchimento. Vamos por partes. Se você fizer a seleção de um cliente já cadastrado, que estiver nessa lista, por exemplo, aqui o cliente teste, ok? Eu selecionei um cliente que já está cadastrado na base de dados do sistema, ok? Essa parte de baixo aqui, ó, só deve ser preenchida se o cliente não constar na lista já cadastrada no sistema. Então você vai fazer o preenchimento desses dados aqui, ó, porque o sistema consiga gravar esses dados no banco de dados, ok? E numa próxima vez, se porventura o cliente retornar, é só selecionar o nome dele aqui e não há necessidade de preenchimento desses dados aqui, ó, ok? Nesse caso aqui, eu fiz a seleção do cliente teste que já está cadastrado na base de dados do sistema. Então, não há necessidade desse preenchimento aqui, tá? Já podemos partir para o preenchimento dos dados da ordem de serviço. São pontos importantes. Todos esses campos aqui, ó, de preferência, devem ser preenchidos, com exceção desse serviço a executar que eu vou explicar no decorrer do preenchimento, tá certo? Modelo do aparelho. Modelo do aparelho. Vamos pôr aqui o Z3, ok? A marca do aparelho, tá? Samsung. O tipo de aparelho, pode deixar GSM mesmo, tá ok? Esse número serial do aparelho ele é muito importante para que seja feito com maior segurança a localização deste aparelho dentro da loja ou no setor de assistência técnica. Então, é um número que vem dentro do aparelho, ok? Na parte de trás, quando você tira a bateria, você normalmente esse número ele consta ali. Então, preencha com a maior clareza possível, tá certo? Acessórios deixados. Se o cliente deixou bateria, né? Bateria, chip, etc., tá? Você preencha, porque isso vai constar na ordem de serviço dele, tá? Se ele não deixou, nenhum tipo de acessório junto, preencha também nenhum, tá? Para que seja bem clara a situação do aparelho dentro da loja, tá? O defeito reclamado. O defeito reclamado é bom ser o mais específico possível para poder facilitar um pouco a vida do técnico. Numa situação do aparelho, por exemplo, colocar simplesmente não liga, existe uma série de opções que podem fazer com que o aparelho não ligue, tá? Então, o técnico vai ter que checar uma série de situações que pode ocorrer do aparelho não ligar. Agora, se você colocar lá não liga, qual o motivo, né? Molhou ou caiu, não sei, ou qualquer forma que seja, vai facilitar a vida do técnico. Tá? Então ele já vai ter um ponto de partida para poder fazer a verificação da assistência, tá certo? Nesse caso aqui, o defeito, o serviço a executar, é caso você já saiba quais serão os procedimentos a serem executados numa assistência para esse tipo de ordem de serviço. Tá? No caso aqui de não liga porque molhou, o que o técnico vai fazer? Vai fazer uma desoxidação e uma limpeza, ok? Aí você já pode preencher para já facilitar isso para o técnico e minimizar o seu trabalho na hora de gerar a ordem de saída, que é a garantia do aparelho. Então esses dados já vão constar na ordem de serviço de saída, tá? O valor do orçamento, se for um custo que você já saiba o valor que é cobrado, você pode preencher. Se você não souber, você deixa em branco que o técnico vai colocar o valor. Tá? Mas nesse caso aqui, como a gente já está colocando o tipo de serviço a ser executado, a gente coloca um valor, vamos colocar um valor hipotético aqui, R$50, ok? Depois desse preenchimento, tecle o botão gravar dados. O que vai acontecer? Ele vai acatar essas informações e gerar uma ordem de serviço, ok? Nesse caso aqui, a ordem de serviço foi esse número aqui, ó, tá? É o 668333.
Aí, terminando isso aqui, é só teclar o botão imprimir a ordem de serviço, que será gerado um recibo, né? Vai ser mostrado em tela esse recibo, que você vai conferir os dados, se está tudo ok, mandar imprimir em duas vias, uma via do cliente e uma via fica junto ao aparelho, ok? Vamos mostrar essa imagem, só que eu vou gerar ele num segundo vídeo complementar, porque ele é mais fácil, ele carrega muito mais rápido, ok? Aguarde um instantinho só. Ok, voltando, só complementando a amostragem, né, do preenchimento da ordem de serviço, ele vai, como eu disse, gerar esse número, né, automático da ordem de serviço. É só clicar o botão imprimir OS, tá? Que ele vai gerar um documento mais ou menos parecido com esse daqui, ó, tá? Que vão constar todos os dados do cliente, ok? Vocês se lembram que eu disse lá que eu só selecionei o nome e o próprio sistema busca o restante dos dados complementares, tá? Porque ele já é um cliente cadastrado na base de dados, tá? E aqui a parte complementar da ordem de serviço, que foi aquele preenchimento que nós fizemos. É a marca do aparelho, o modelo, né? O serial e assim por diante, tá? O defeito que foi reclamado pelo cliente, tá certo? Os acessórios que foram deixados junto com o aparelho, ok? E o valor do orçamento. Aqui, apenas são dados que são colocados em toda a ordem de serviço com as responsabilidades das duas partes, tá? A parte do cliente, tá certo? De voltar para retirar o aparelho com ou sem a assistência técnica efetuada. Por quê? Porque o aparelho parado dentro de uma loja, ele gerou desde que o cliente tenha autorizado o conserto, ele gera custos, ok? Então, a lei, ela ampara a empresa de assistência técnica com relação a isso, tá? Então, deve-se pedir sempre ao cliente para ficar atento a essas observações aqui, perfeito? O cliente, a via que fica junto com o aparelho dentro da assistência técnica, ela deve ser assinada pelo cliente, porque ele está concordando com esses dados aqui, ó, com esses dados de segurança da ordem de serviço, ok? E atestando e afirmando que esse defeito que ele reclamou aqui partiu dele, perfeito? Para que, a empresa, a própria loja e o próprio cliente, né, tenham a garantia da segurança do serviço que vai ser executado, ok? Então, perfeito.